Um pesquisador de imagens que pulsam Amazônias possíveis. Hoje a gente conversa com o VJ Lucas Mariano para falar sobre imagens e como tu brincas com essas imagens. Bem-vindo ao circuito, Lucas. Obrigado, Felipe. Lusca, tu tens um leque muito variado de atuação no campo da imagem, mas como é que tu começas a te relacionar com isso? Eu acho que vem, assim, de uma inquietação lá de quando a gente era pequeno, assim. Hoje eu tenho 32 anos e eu tenho 25 anos que eu já tô no mundo das artes, né? Então, quando eu tinha uns 7 anos, assim, eu comecei a fazer teatro na escola de teatro e dança. E eu acho que minha relação com a imagem, principalmente com a autoimagem, surgiu ali, né? Dessa coisa de, tipo, se ver enquanto obra, assim, né? Tipo, se ver enquanto tema. Eu fiz teatro dos 7 aos 17 e a gente era um grupo infanto-juvenil que era, tipo, fora da curva, assim, né? Então, meio que, quando a gente era criança, eu tive a oportunidade de encontrar hoje o que eu considero grandes artistas da cena e tal. E com eles, a partir dali, surgiram várias possibilidades, né? E aí a gente meio que começou a se identificar enquanto pessoas criativas mesmo, assim, muito menos do que atores e tal. Não somos só atores, somos dançarinos, criadores, pensadores visuais, escritores. Então, acho que tudo vem desse início do teatro ali, assim. A trajetória de borrar as fronteiras da linguagem também começa ali. Boa noite, senhoras e senhores. Nós, do Grupo Cuíra de Teatro. Agora, quando tu começas a fazer esse caminho para as artes visuais, com outros artistas por meio de coletivos, né? Tu começas a ter trabalhos que vão dialogar com a cidade, né? Seja a presença na rua, seja a presença na rua registrada, mediada também pela câmera. Como é que se pensava esse tipo de trampo, assim? Quando eu entrei na universidade, ali em 2019, né, eu conheci uma pessoa que foi muito importante, foi minha dupla durante muito tempo, que é o Romário Alves, da Bicha do Mato. E aí, tipo, a gente teve esse encontro que foi muito massa e, na verdade, a gente decidiu criar um coletivo. E esse coletivo, ele meio que puxava algumas pessoas ali ainda da escola de teatro, né? O Ícaro Gaia, a Paloma, a Ana Marceliano, a Carlana, o Matheus também. Então a gente meio que tinha essa necessidade de estar fazendo uma coisa junta, um coletivo, mas também era uma necessidade meio tipo qualquer necessidade, né? Como o nome do coletivo diz, assim, qualquer coletivo. Então a gente começou, por exemplo, a fazer intervenções não autorizadas dentro do Arte Pará. A gente tinha essa coisa de movimentar a cena e estar num lugar ali meio que da borda, né? Era uma ideia do Matheus de brincar com a frase uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, ele inverter essa ideia, né? Uma ideia na mão, uma câmera na cabeça. Chama de Ancine, né? A gente produziu 7 filmes, né? Ele fez 7, 8 filmes que são plano sequência, longa-metragem. E na verdade ele tem uma coisa muito simples que é tipo esse encontro da câmera e com a pessoa que tá na frente da câmera, né? E aí cada um lançava a sua proposta. A minha proposta era um surto psicótico no Ver o Peso. Então a gente foi 5 da manhã pro Ver o Peso. E a gente começa na pedra, tem um cara fazendo cocô, sabe? Umas coisas assim bem raiz. E aí esse surto vai se desenvolvendo, né? Mas eu tô bonito ou não tô bonito? Tô bonito? Eu acho que o Coca Coletivo tinha essa ideia de ser um coletivo, mas de cada um ter a sua identidade, né? Assim, do seu trabalho para um caminho que segue, né? E aí, acho que em paralelo a isso, eu fui também desenvolvendo esse trabalho pessoal, assim, tipo, enquanto artista, pessoa física, assim, Lucas Gouveia na época, né? E aí eu escrevi alguns trabalhos em prêmios aqui do Norte, por exemplo, eu fui premiado pelo Prêmio Diário, com um trabalho que chama Espinário, que é um trabalho que foi muito inspirado na minha relação com Shikaoka, assim, com a coisa da pinhole, né, com a construção da câmera. Ele é um trabalho de vídeo que é baseado numa escultura grega que chama Espinário, que é o menino tirando o espinho do pé. Então, assim, era um trabalho que falava, assim, sobre mim mesmo, era eu voltando pra frente da câmera, mas, assim, agora sobre os meus termos, né? Trabalhando com o que eu queria, que era essa coisa da arte questionadora, né? Sobre essa coisa do autorretrato.
Então tem um outro trabalho que também é nesse sentido, que foi um trabalho que eu escrevi no Chumucuís, que chama Eufêmero. Que ele é um autorretrato, ele é uma TV de tubo. E aí essa TV está conectada numa câmera apontada para minha cara. E eu fico tentando desenhar na tela da TV o meu rosto, só que esse rosto está sempre em movimento. Então assim, eu nunca consigo um traço perfeito. Então, é como se fosse rosto sobre rostos, né? Fala sobre essa efemeridade do retrato, assim. Então, eu sempre ali trabalhando a performance, né? Essa coisa do meu trabalho pessoal em paralelo a esses trabalhos coletivos, né? E eu acho que também, junto disso, né, eu estava desenvolvendo ali o trabalho de ganha-pão, de produção cultural mesmo, design, trabalhando com a cena da música da cidade, que eu acho que já é um outro caminho ali do meu trabalho que estava sendo traçado paralelo a tudo isso, assim. Que eu acho que se comunica mais com o teu presente, né? Hoje tu já pensa a imagem de artistas da música brasileira, né? Também tem essa coisa de sair da região para levar esse teu olhar para outras praças, né? Acho que tem isso também. Acho que tem um momento ali que eu falo, não, agora eu quero fazer para os outros, assim, né? E também tem uma coisa de, tipo, tá sendo chamado pelas pessoas certas, né? Acho que em 2019 ali eu conheci a Gabi Amarantos. Fui chamado para fazer uma direção de arte com um clipe dela e acabei fazendo a direção geral, né? E aí foi uma parceria que deu super certo, assim, eu tô com a Gabi até hoje, eu viajo com ela fazendo VJ, tipo, já criei capas dos discos dela, capa da Tecno Show, faço os vídeos das redes sociais dela. Então, assim, é um trabalho de criação que é muito uma parceria, assim, né? Tipo, não deixa de ser um trabalho coletivo, de estar lá com o artista e tentar imaginar o que ele quer, imaginar os processos. Então, nisso eu fui desenvolvendo também essas outras habilidades, né? De, tipo, direção, criação de roteiro, e até dentro da parte técnica, né? Edição, finalização, efeito, 3D. Pois é, isso acaba te permitindo, eu acho que chegar num outro resultado, né? Tu tem um controle de qualidade maior da parada e tu consegue também pensar a narrativa tecnicamente, né? De todos os trabalhos que tu fazes. Eu acho que tem muito disso, assim, de ter uma dualidade do trabalho, de ser, assim, eu gosto tanto da pesquisa da parte criativa, tipo, de imaginar, né, de planejar, procurar referências, escrever, quanto da parte técnica, que é o meu lado nerd, né, assim, desse estudo mais de luz, de edição, efeito, qualidade 3D, ou tecnologia mais futurista, né, VR. Então, assim, eu sempre tive essa necessidade de estar aprendendo, assim, eu acho que é o que me motiva muito, assim. Acho que, por exemplo, uma experiência muito legal que eu tive nesse sentido, que eu acho que foi uma viradinha pra mim, foi quando eu fui pro seu substituto no curso de multimídia lá na UFPA. Eu fiz um concurso para dar aula há 2 anos lá, e o curso de multimídia ele tem muito essa característica da tecnologia, né? As disciplinas são pintura digital, edição de vídeo. Então, quando eu fui dar aula lá pra galera, eu me encontrei nesse momento de, tipo, ter que voltar a aprender para poder ensinar como eu aprendi, né? Já que a gente está nessa parada mais entre pensamento, técnica e colocar isso pro mundo, né? Fala desse processo que foi também uma ativação recente que teve no Rock in Rio, que na verdade foram várias ativações, né? Uhum. E aí, como é que era pensar, né, essa meio que uma instalação de luz para um espaço que vai passar muita gente, né? E também um outro processo que é o da nave, né? São 2 processos que estão paralelos. Né? São 2 processos diferentes. Eu acho que ano passado foi muito importante para minha vida, assim, para minha carreira. Eu fui convidado, na verdade fui indicado por um grande amigo, que é o Léo Sherman, que é um músico do Strobo, para fazer a animação, na verdade. Eu sempre entro de gaiato nos projetos e acabo fazendo mais do que eu fui chamado. Fui chamado primeiramente a fazer a animação das colagens da Moara Tupinambá, que era tipo 20 segundos desse vídeo, né? E acabou que isso foi desenvolvendo e eu caí fazendo a direção geral do projeto, né? E em paralelo a isso, dessa ativação, que ela chamava Portal Natura, tinha a nave também. Então, foi muito legal estar lá, pensando como é que a gente leva a Amazônia para esse pessoal que nunca ouviu falar sobre a Amazônia, né? E foi muito massa estar lá como um criador amazônico, sabe? Ser convidado, tipo, para assinar tanto a direção quanto a luz e a fumaça, essa experiência multissensorial mesmo, assim.
aproveitar que eu tava vendo o teu Instagram, tava funcionando um dia desse, tava vendo umas brincadeiras tuas com o Midjourney, que é um app de inteligência artificial pra pensar a imagem, né? E o que tu acha disso, cara? É modinha, tá rolando, dá pra brincar? Eu acho que é uma modinha, mas é uma modinha muito boa e que, na verdade, eu acho que, pra mim, assim, como pesquisador do mundo da arte, da imagem, é uma grande dobra, assim, nessa questão da autoria, né? Então, antes de, por exemplo, publicar alguma coisa ali de Midjourney, acho que foi uma grande batalha contra a máquina de fazer ela entender o que é a Amazônia, o que são pessoas amazônicas, o que é um rio amazônico. Então, assim, escrever o prompt, né, que é o que motiva a máquina, né? Porque você fala assim para a máquina, imagina isso aqui, aí você escreve um texto. Então, foi muito trabalho ali para conseguir fazer ela entender o que ela tinha que imaginar de fato, assim. E é isso, eu acho que a tecnologia tem muito a evoluir, tipo inteligência artificial, mas assim, o humano nunca vai se perder ali, assim, eu acho que é muito o como tu interage com essas máquinas mesmo. E a gente fica com a certeza de que tem coisas que só nós, humanos, gente de verdade, consegue fazer, e eu te agradeço muitíssimo por conversar comigo, Lusca. Valeu, cara. Obrigado, qualquer coisa é só chamar de novo. É isso, o circuito de hoje fica por aqui para conferir tudo que foi ao ar nesta e em outras edições. É só acessar o canal do Portal Cultura no YouTube. E vocês ficam agora com o videoclipe Ilha do Marajó, de Gabi Amarantos, com direção de Lucas Mariano. Circuito Conectando as Artes. E você, tchau. Até o próximo programa. Escravidão, é lá, na maior ilha do nosso Pará. É lá, na maior ilha do nosso Pará. A ilha do Marajó tem grande população, aonde nasceu o carimbó no tempo da escravidão. A ilha do Marajó tem grande população, aonde nasceu o carimbó no tempo da escravidão. Carimbotom. Gira, saia,